que a espiritualidade amiga nos envolva nesse momento e que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar essas vibrações maravilhosas que nós estamos recebendo. Então, como a irmã Elza falou, né, vamos estudar, né? Eu vou estudar um pouquinho com vocês, nós vamos conhecer um pouquinho dessa mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a gente pegou a passagem do item 4 do Evangelho, que diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predição. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhes cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. E aí eu partilhando com minha amiga aqui, ela dizendo, isso é uma dos capítulos, né, que a gente lê, que realmente nos traz uma colocação, vamos dizer, um pouco mais complexa, né, para que a gente possa entender. Quem são esses falsos profetas, né? Quem são esses falsos cristos? Quem são esses verdadeiros profetas, né? Quem são essas pessoas? Como elas se portam? Como elas se colocam dentro de uma perspectiva social, de vivência nossa? E aí a gente vai para a missão dos profetas, né? O que é o profeta? Então, dentro da perspectiva do Evangelho, profeta é aquela pessoa que tem o dom de revelar o futuro, né? E aí ele diz lá no texto também que profecia e predição são palavras sinônimas, ou seja, elas vão possuir o mesmo significado, o mesmo sentido. Porém, lá no contexto evangélico, como a gente leu, possui uma maior significação, porque diz assim: aquele que é todo enviado de Deus, com a missão de instituir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E aí, se a gente pegar só essa parte, nós podemos falar o seguinte: então, quer dizer que algumas pessoas que estiveram encarnadas e que trouxeram as informações de como era a vida no mundo espiritual, de revelar coisas ocultas, essas pessoas poderiam ser consideradas profetas? Sim. Porque no sentido evangélico, como ele diz, o profeta é aquele que é enviado por Deus com a missão de instituir os homens, ou seja, de conversar, de mostrar, de apresentar algumas coisas que nós ainda não compreendemos, ou seja, de nos aconselhar, de nos favorecer uma compreensão e um conhecimento, e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, poderíamos, nessa perspectiva também, usar como um exemplo, bem rápido, quando a gente pega os livros de André Luiz. André Luiz foi aquela pessoa que, quando nos deu a oportunidade, com a presença de Chico Xavier, que foi o médium. E aí André Luiz, o Espírito, nos traz todas as mensagens, toda uma vivência na vida no plano espiritual. Então, ele nos mostra algo que nós não tínhamos até então, um conhecimento no sentido de uma vivência, de uma exemplificação. É diferente de quando nós lemos a codificação, é diferente de quando nós estudamos. Lá traz algumas colocações. Quando nós vemos outros livros, as informações da Revista Espírita, né, que nós tivemos por um bom tempo. Mas, quando André Luiz nos traz, ele nos traz informações de como é essa vida, como foi essa vivência, como é a chegada
após o processo da encarnação, ou seja, o desencarne. Então, o espírito, como ele é acolhido no plano espiritual? A gente não tinha esses detalhes. Então, podemos dizer que ele é um exemplo, podemos dizer, de um profeta que nos traz uma informação que para nós era oculta. Sim, podemos sim dizer, né? Mas não um profeta no sentido profeta amplo que nós conhecemos, mas que ele nos trouxe informações, podemos dizer sim. Então, diz assim, um enviado de Deus, né? Como assim um enviado de Deus? Um espírito superior, um espírito, um homem de bem, um espírito elevado, alguém, um espírito que já tem a compreensão, já sabe as necessidades da evolução, da vida, seja ela num processo encarnado, seja a vida no plano espiritual, né? Então, o homem, ele pode ser profeta, ou seja, ele pode ser um enviado de Deus sem fazer uma predição. Ou seja, o homem, ele pode fazer as informações, trazer as exemplificações de uma vivência, mas não predizer o futuro. Ele não precisa necessariamente dizer o que vai acontecer lá na frente. Ele pode ser um profeta, é a colocação que o Evangelho nos traz, é que o homem pode ser um profeta, mas ele pode não fazer uma predição, ele pode não revelar as questões futuras, porque o futuro vai ser de acordo com as condições dos espíritos que estão encarnados. São as nossas colocações, somos nós que construímos o nosso futuro. Algumas coisas nós temos, como nós bem conhecemos, a mediunidade da intuição, certo? Como também aquela que nós vamos ter o quê? Nós vamos prever a previsão. Tem pessoas que conseguem ter essas sensibilidades, essas sensações. Então, tem esse tipo de predição, existe sim essa mediunidade, mas não necessariamente quem tem a mediunidade é um profeta. Quem tem essa vivência, vamos dizer assim, necessariamente é um profeta, certo? E aí ele diz, a gente pode observar que ele diz, o homem pode revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, mas não falar sobre o que vai acontecer no futuro. E aí a gente vai perceber o exemplo máximo disso, como eu coloquei anteriormente, André Luiz. Quando a gente pega logo em seguida um exemplo de Manuel Filomeno de Miranda, lá nas suas obras sobre a obsessão, quando a gente observa que nós também não tínhamos conhecimento, né? Nós tínhamos conhecimento desde a perspectiva do livro dos médiuns. Então, quando a gente lê lá na codificação o segundo livro, que é o livro dos médiuns, nós vamos conhecer um pouco sobre o quê? Sobre o processo de obsessão. Mas na amplitude que Manuel Filomeno de Miranda nos traz, nós não tínhamos conhecimento. Então, as pessoas muitas vezes dizem, Síria, quando estou passando por uma situação um pouco difícil, está acontecendo isso, isso e isso, estou ouvindo vozes, estou vendo espíritos, estou passando por várias situações. Então, a gente sempre diz o quê? Vai na codificação, vai tentar compreender o que é um processo obsessivo, quando já começa a fazer o tratamento, e logo em seguida a gente diz também o quê? Vá fazer a leitura do livro de Manuel Filomeno de Miranda, são livros excelentes que nos fazem compreender. Um deles é o primeiro. A gente sempre diz, o primeiro é sempre o carro-chefe dos demais. Todos os livros de Manuel Filomeno de Miranda são excelentes, mas eu sempre digo assim, que nos bastidores da obsessão é aquele livro que faz a gente, de fato, olhar a vida de uma forma diferente. Quando nós pegamos logo aquela introdução básica, que são mais de 20 páginas, só falando sobre a obsessão, os mecanismos da obsessão, as situações de obsessões que nós podemos passar diariamente, cotidianamente, e nós muitas vezes não percebemos o processo obsessivo, é extremamente interessante e riquíssimo. E aí nós vamos observando todos os outros capítulos que vai desenrolar a história, né, que ali tem. Então, podemos dizer também que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dentro da sua perspectiva, ele foi um profeta, ele é um profeta, sim, porque ele nos traz o conhecimento de algo que nós não tínhamos ainda o olhar, que é a perspectiva da obsessão na vivência real. Nós conhecíamos pela condição teórica, como Kardec traz lá no livro dos médiuns, que é os próprios espíritos, né,
que trazem, que vão ajudar no processo da codificação, é quem trazem. Mas no sentido de uma história, de nós compreendermos na vivência, nós não tínhamos. Eu vou dar um exemplo de algo. Eu voltei a ler por uma situação bem interessante. Eu adoro contar essas histórias. Estamos lá em casa pensando na possibilidade de ter uma nova criança, um novo bebê, né? E aí, Lara vem pedindo demais. Lara é a minha pequena, de 4 anos, o pessoal que está, que convive comigo sabe. Lara tem 4 anos de idade e Lara não pede assim, eu quero um irmãozinho, não. Lara vai na barriga, ela beija a barriga e fala, eu quero um irmãozinho. E ele está aqui dentro, ela já disse que ele está aqui dentro, eu não sei onde está, mas ela disse que está dentro, né? E aí o que acontece? A gente vem conversando sobre essa perspectiva. As coisas como são bem interessantes. Se a gente não tivesse a perspectiva de um conhecimento. Olha só. E aí eu tenho um livro em casa, né, os livros espíritas, só que eu disse assim, eu vou baixar o livro no celular, porque onde eu estiver, em um momento ou outro, eu posso fazer uma leitura. No momento, né, de ociosidade, assim, que eu não estiver fazendo algo, eu pego o celular e faço a leitura, dou continuidade à leitura. E aí eu decidi que eu iria fazer a leitura do livro Libertação, de André Luiz. E aí fui lá, tem um livro em casa, fui baixar o livro no celular, assim, coloquei lá no Google, baixar a Libertação em PDF, bem bonitinho, né? E aí coloquei, e aí entra o link, baixa aqui o livro Libertação. Tinha o cabo falando, fazendo uma história, né, um resumão do livro Libertação, e assim embaixo tinha, baixa aqui o livro Libertação. E aí eu cliquei. Tim, quando eu cliquei, baixou. Aí quando baixa no celular, assim, abrir arquivo. Aí eu fui lá. Quando eu abri arquivo, aí abre aquela página assim, entre a terra e o céu. Aí eu, opa, como é isso? Eu tinha que ler, então, entre a terra e o céu. Porque eu fui para baixar a Libertação, mas entrou no meu celular entre a terra e o céu. E assim, particularmente, nada acontece por acaso. Que o livro Entre a Terra e o Céu, para quem? Para quem deseja futuramente, para quem está no processo gestacional, é o livro, né? E aí eu disse, então, nada acontece por acaso. Vamos voltar a ler o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Baixamos o livro e começamos a fazer a leitura. E nesse processo, só para que a gente possa entender a questão do profeta, da mensagem que vem para nós, para que nós venhamos a conhecer, em um dos capítulos, a partir do capítulo 10 até o capítulo 18, 20 mais ou menos, vai relatar a história de um grupo de espíritos que viveu no período da Guerra do Paraguai e que esses espíritos estão interligados até hoje, ou seja, já era anos de 1950, e eles estiveram interligados na Guerra do Paraguai e já estão interligados novamente nessa existência, precisando reajustar situações que anteriormente não foram organizadas da melhor forma. E aí o que acontece? Nós temos uma mulher que na última existência havia deixado a sua família para viver uma vida mais fácil e estar junto com militares, né? Ela vivenciou isso de uma forma muito, né, exaustiva e muito forte. Nós tínhamos um rapaz que se apaixona por essa mulher, pela Lola, e aí automaticamente a sua paixão foi tão grande que infelizmente ele acaba perdendo a sua vida, vamos dizer assim, o seu processo encarnatório, porque vai acontecer uma tentativa não, vai acontecer um homicídio de fato por conta disso. Nós temos um outro que se envolve também, vai envolver-se com essa mulher, se encanta e se apaixona e deixa a sua família lá atrás também, porque já também foi de uma certa forma atraído pela a esposa qual ele tinha com outros 2 amigos que ele colocou, vamos dizer assim, dentro de casa. Então olha só que situação, é um grupo, né? E aí nos faz observar que eles estavam agora nessa existência bem próximos, todos. Alguns até familiares, precisando ajustar.
Então, André Luiz nos traz essa perspectiva desse olhar, desse grupo que precisa reajustar, que traz dores, que traz situações agradáveis e desagradáveis em uma vivência. E ele nos traz essa perspectiva e esse olhar para que a gente possa entender que dentro da nossa casa é a nossa primeira escola. Dentro da nossa casa nós vamos trabalhar a perspectiva de perdão, como a irmã bem falou na mensagem. É dentro do nosso lar que nós vamos ter aqueles amigos e os inimigos. Então, quando André Luiz nos traz essa observação, trazendo uma vivência real, não como um caráter de estudo, mas como uma vivência exemplificando uma vida, algo cotidiano, como nós vivenciamos, então nos traz algo que nós não tínhamos o conhecimento. E isso era oculto para nós. Nós não tínhamos essa perspectiva, nós não tínhamos essa percepção e esse olhar. Então, quando nos traz esse olhar diferenciado, nos faz entender que nós somos os herdeiros das nossas existências, das nossas vidas. E que muitas vezes em nossos lares nós temos afetos e desafetos. E que às vezes também nós dizemos, fulano me fez muito mal, mas na realidade fomos nós que fizemos muito mal a fulano. E nós estamos ali num processo de quê? De afinidade, tentando reajustar aquilo que anteriormente foi desajustado. Precisamos organizar nessa existência. Porque se nós não organizarmos nessa existência, nós vamos organizar na próxima, na outra. Mas isso não quer dizer que em uma única existência nós vamos organizar tudo. Não. Nós temos inúmeras oportunidades de vivências, de reencarnações, para que nos possa favorecer o nosso crescimento, a nossa evolução e o nosso processo educativo. Então, quando nós temos esse olhar de perceber nessa perspectiva um verdadeiro, vamos dizer assim, profeta, nesse olhar, nessa condição, nós percebemos que nós temos muitos ganhos. E aí o livro dos médiuns, na segunda parte, ele vai dizer das manifestações espíritas, no capítulo 16, dos médiuns especiais. E ele vai dizer, na questão 187, pode dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, né? Existem, né, esses médiuns, e os médiuns de efeito intelectual, os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. E aí, logo em seguida, na questão 190, diz assim, os médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas, né? Então, nós temos médiuns audientes, né, os que escutam, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns inspirados, e aí a gente vai ver os médiuns inspirados, né? Aqueles a quem quase sempre a sua revelia, os espíritos sugerem ideias, quer relativa aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. E aí a gente pode ver algo bem interessante, que eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Ela falou uma coisa bem interessante, né? De isso, inspirados não, mas um pressentimento pode ser. Ela sentiu uma intuição, vamos dizer que eu entro como intuitivo. Ela lembrou de duas pessoas que faziam tempo que tinham vindo para um trabalho aqui. E aí, quando ela chega aqui, as duas pessoas estão. Então, o que foi isso, né? Foi uma comunicação energética, e aí ela sentiu a presença, automaticamente, acredito que aqueles dois espíritos pensaram no trabalho, que é interligado com a vivência, o trabalho com ela, e ela sente a vibração, lembra deles, e eles lembram dela automaticamente onde estão, né? Isso é mediunidade. Certo? E a gente muitas vezes não valoriza o que nós temos de tão bonito, né? É belíssimo, é perfeito. E aí nós temos os médiuns de pressentimento. Pessoas, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Né? Olha, ela lembrou, mas não era assim, eles vão estar lá, não. Ela lembrou só. E aí, quando chegou aqui, eles estavam. E aí diz, os médiuns proféticos, variedades nos médiuns inspirados ou de pressentimentos, recebem, permitindo o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução deles. E a gente, quando pega essa passagenzinha aqui, a gente vê o seguinte,
principalmente dentro da perspectiva, claro, da codificação total, não tenho o que dizer, certo? Mas eu digo assim, se é para que a gente possa sinalizar algo que nos chame a atenção de uma informação extremamente importante para a nossa melhora, como diz aqui, dos médios proféticos, né? Revelações futuras, coisas de interesse geral, né? Nós podemos usar como exemplo os 3 últimos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Quando a gente lê Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, nós vamos ter o quê? Informações acerca de coisas extremamente importantes para a nossa vivência. Transição Planetária ainda faz vamos dizer assim, faz uma fisgada, uma pescada lá atrás no tsunami, né? Mas já nos informa que as nossas atitudes mentais, as nossas colocações, o nosso processo educativo é o grande caminho para a nossa saúde espiritual. Então, Manuel Filomeno de Miranda já está nos informando sobre o nosso crescimento. Ele já está nos alertando sobre a necessidade que nós temos de trabalhar cada vez mais a nossa espiritualização, né? E aí a gente precisa entender que isso é extremamente importante para nós. Sempre nós tocamos nessa tecla e sempre nós informamos, e cada vez mais. Hoje estava uma situação extremamente difícil, eu não sei se vocês receberam, mas eu recebi, né? O WhatsApp toca 12h40 da tarde, né? Eu terminei de almoçar, o celular vibra, e aí eu estava indo já me organizar para sair. E aí eu automaticamente vou lá e abro, e aí a mensagem de uma colega. Íria, olha o que está acontecendo, circulando nas redes sociais. O que está circulando nas redes sociais? Um jovem rapaz, que nós não sabemos ainda quem é, né, programando um ataque a uma escola no próximo dia 29 agora de maio, próxima quarta-feira, certo? E dizendo que vai fazer estilo que aconteceu na cidade de Suzano, certo? E assim, com detalhes sobre armamento, sobre questões variadas. Essa informação, segundo um áudio que também recebi, ela é retratada a uma escola daqui da cidade, a uma escola localizada lá no centro da cidade, mais próximo ali do centro da cidade. E aí o que acontece? Já houve todo um movimento. Então, eu estava em casa ainda. Chego na escola a qual eu trabalho. Eu não entro. Não deu nem tempo de eu entrar, bem dizer. Dizer assim, quando eu entrei, botei o pé e disse, boa tarde. Uma mãe olhou para mim e fez, olha, eu não quero saber, eu só quero que vocês me deem a resposta. Eu digo, vixe, Maria, calma, minha gente. Espera aí que eu também não sei nem para que lado vai, né? Então, assim, nós já estamos em uma situação de crise. E somos nós que precisamos trabalhar isso. Não é fácil, na conjuntura atual da sociedade atual a qual nós nos encontramos, realmente nós temos vivenciado muitas situações de sofrimento e de dor. As pessoas estão se escondendo muitas vezes, ou se trancando, ou de uma certa forma buscando um isolamento em quartos, em redes sociais, em situações variadas. Mas nós precisamos cuidar dessas pessoas e de nós também. A nossa vibração mental, ela modifica o ambiente em qual nós estamos. Acredito que eu já tenha dito, acredito não, eu já disse aqui inúmeras vezes, mas eu acredito que esse ano eu não disse, né? Mas eu acho muito interessante e importante a gente entender que a vibração que nós emitimos em nosso lar, ela vai ser refletida até na própria água da nossa casa, a água que nós bebemos. Então, eu sempre digo assim, quando você chega num determinado local, que você pede uma água e você bebe, e você não precisa nem beber muito, mas você se sente saciado, você se sente bem, é porque aquela vibração daquele ambiente é muito boa. Porque ela saciou, ela lhe alimentou. Diferentemente de quando a gente bebe aquela água e bebe, diga, meu Deus, eu não matei minha sede, eu ainda estou com sede. É porque automaticamente nós podemos dizer que os fluidos vitais daquele, vamos dizer assim, daquela substância, da água, ela não está em boas condições. Aí você pode dizer assim, Íria, isso é conversa. E aí a gente tem um exemplo de Chico Xavier. Não na água, mas na banana.
né? Chico Xavier nos traz o exemplo, né? Ele entra uma casa de uma senhora a qual ele ia visitar, e aí ele olha, passa por ali, olha uma banana bem bonita, ele fica encantado olhando para a banana, né? A fome, a barriga, como diz o meu menino, roncando. Tia, minha barriga está roncando. A barriga roncando, e aí ele olha para a banana, mas ele dando atenção àquela senhora que estava conversando com ele. De repente, surgem dois espíritos, adentram a casa da mulher, e aí se aproximam da banana e sugam todo o fluido vital da banana. Automaticamente, Emmanuel se apresenta para Chico Xavier e diz: observe, Chico. E quando Chico olha para a banana, ele já consegue perceber a banana com uma característica diferente, um viço diferente do momento anterior, antes dos irmãos terem se apropriado do fluido vital, ou seja, aquele fluido que a banana tinha, né? Algo extremamente importante para nós. Então, a mesma perspectiva somos nós em nossos lares, somos nós em nossos trabalhos, somos nós no ambiente ao qual nós estamos, né? E aí, pensar nessa perspectiva é extremamente importante. Quando nós temos a oportunidade de conhecer, além da perspectiva, não só de livros como esse que eu falei, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, mas principalmente o Evangelho de Jesus. Quando nós temos a oportunidade de conhecer o verdadeiro profeta, o verdadeiro Cristo, aquele que nos traz a mensagem educativa, aquele que nos faz olhar a vida de uma forma diferente, né? Quando nós temos essa oportunidade, nós não desperdiçamos. E automaticamente nós conseguimos entender a necessidade da nossa existência, da nossa encarnação, o movimento da vida, o movimento circular existencial. Porque nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente, desencarnamos novamente e assim sucessivamente, até nós adquirirmos o processo de quê? De perfectibilidade, ou melhor dizendo, de pureza, porque perfeito somente Deus. Né? Então, quando nós temos essa oportunidade de conhecer, de ter um olhar diferente, nós também temos a necessidade e, principalmente, a responsabilidade de fazer isso para nós e em nós. Não adianta nós olharmos e acharmos bonito e não fazer. Não há como. É preciso vivenciar. É preciso nós termos esse olhar. Quando André Luiz nos traz a mensagem, lá no livro, se eu não me engano, Missionários da Luz, ele nos relata a história da importância do Evangelho no lar. Quando ele fala de uma mulher que não era nem espírita, mas o seu esposo era espírita, era trabalhador da casa espírita, mas que ela, dentro da sua religiosidade, da sua fé, ela fazia suas orações e seu campo vibratório de orações eram tão puros e tão verdadeiros que ela fazia com que bloqueasse a residência para que entidades negativas se aproximassem ou adentrassem no lar. Olha como é importante. Essas informações, né, nós não tínhamos nessa perspectiva e nós temos. Por que não favorecer o Evangelho em nossos lares? Por que não favorecer a oração antes de dormir, para nos proteger, nos guiar, nos envolver em vibrações melhores? Por que não nos favorecer da oração ao acordar, para que nós possamos ter um dia tranquilo? Né? Quantas informações nós temos do plano espiritual sobre a importância desses momentos, dessa vivência para evitar tantas situações negativas? E aí diz: se há profetas verdadeiros, mais ainda há falsos, que consideram revelações os desvaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros, que por ambição se apresentam como tais. Né? Então, a gente vai observar que temos... Né? A gente sempre tem tudo, né? Tem um lado bom e tem um lado negativo. Então, do jeito que nós temos os verdadeiros profetas, nós temos os falsos. Aquelas pessoas que vão tentar envolver, tentar relatar algo, para que, de uma certa forma, você seja, né, envolvido e levado para cometer determinada atitude ou vivenciar determinada ideia. Mas nós precisamos ter esse cuidado. E aí, lá na mensagem, na questão 664 do Livro dos Espíritos,
Kardec questiona, e qual é o caráter do verdadeiro profeta? Qual é a característica? Como é o verdadeiro profeta? E aí os espíritos dizem, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Né? Então, resume, né? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? É uma pessoa que é enviada por Deus, ou seja, é inspirado, é enviado por Deus. A gente já diz, é uma pessoa boa, é um homem de bem, né? Um ser bom. Poder-se reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. E aí um exemplo que nós temos, o máximo, é Jesus. Né? Jesus nos traz essa mensagem, essa vivência, nos traz essa colocação e esse olhar. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que é esse que nós estamos trabalhando, nos traz o item 9, que vai falar sobre essa questão, né? Sobre os caracteres do verdadeiro profeta. E ele diz, desconfiai dos falsos profetas. Por que a gente precisa desconfiar, né? Então ele diz, é útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. A nossa humanidade está em transformação. Isso é notório. E nós estamos muitas vezes deixando e achando tudo muito normal. A nossa sociedade está em transformação. Manuel Filomeno Miranda nos diz que nós, eu acredito que eu sou herdeira desse grupo que veio aí, porque eu não vou dizer que eu sou elevada de jeito nenhum. Ele diz o quê? Que veio um grupo lá, que houve um arrastão no umbral, e que reencarnou esse grupo, houve um arrastão, né, vamos dizer assim, e esses espíritos, eles foram todos, né, organizados para reencarnar para uma última oportunidade existencial. Então, desde a década de 70, 80, então, estão reencarnando espíritos. Não é à toa que a nossa sociedade vem mudando bastante. Inúmeras coisas, inúmeros conceitos, inúmeras ideias, variadas questões. Né? E aí é o quê? É todo mundo ruim? Não, nós estamos aqui em uma última oportunidade. Então, se nós estamos encarnados, nós temos como missão trabalhar para o nosso bem e para o bem do próximo. Estava lendo uma mensagem que fala sobre a questão do buscar e achareis, do Evangelho também. Né? E aí, falando sobre esse item, buscar e achareis, fala sobre o homem e inteligência, sobre a inteligência, sobre o trabalho. E aí tem uma passagem lá no de Kardec que ele traz, que ele diz assim, nós temos a inteligência, Deus nos deu a oportunidade da inteligência, e nos deu a oportunidade do trabalho. Então, nós podemos fazer, nós não precisamos ficar esperando o outro. Né? Nós não precisamos esperar a próxima palestra para aprender um pouco mais. Eu posso ir lá na livraria, eu posso ir na biblioteca, comprar um livro ou adquirir um livro para ler e aprender um pouco mais. Eu não preciso ficar esperando. Só se tiver realmente alguns impedimentos. Então, a pessoa que não sabe ler, que tem um problema visual, que tem alguma questão dessa, a gente entende. Mas nós que, de uma certa forma, temos uma possibilidade de poder ir fazer, de escutar palestras, de ouvir, né, cada vez mais, de trabalhar essa vivência. Antes, eu achava bem interessante que um senhor que é o dirigente da casa que eu frequento, ele é bem arengueiro, às vezes, né? Ele é bem arengueiro. Né? Não é gente fácil, não, assim, quando pega assim, as coisas, ele é arengueiro. E aí, seu Nicolau chegou e disse assim, se ler todo dia, 2 páginas, dá para ler a codificação. 3 páginas por dia, você consegue ler a codificação. No ano. E aí, assim, a gente não lê realmente se a gente não quiser. Se nós lermos outros livros, 2 páginas, 3 páginas por dia, mas para a gente é muito mais fácil ficar no celular. É muito mais fácil ficar no WhatsApp. E aí, gente, é uma crítica que é para mim também. Isso não é algo, não é para todos nós precisamos nos observar cada vez mais. Né? Porque uma das dores de André Luiz,
lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, é ele perceber que ele não valorizou o seu processo espiritual. Quando ele percebe que ele diz que ele compreende a existência de Deus, na dor ali, e ele disse que ele não valorizou a vida material, ou seja, a vivência encarnada foi tão intensa, tão materialmente intensa, que o que ele fazia? Ele pegava, na vivência dele, ele era católico, então ele pegava a Bíblia e ele pegava as pregações dos padres para ficar criticando, ficar batendo de frente. E aí, muitas vezes, isso foi um problema no seu processo, para quando ele compreende. Uma certeza nós temos, todos, né? É de que nós vamos desencarnar. Essa é a certeza que nós temos. Então, como nós vamos desencarnar, é melhor nós nos programarmos para que nós venhamos a ter o melhor, a adquirir o que é melhor. E aí a gente vê que é isso que diz, né? Sobre a perspectiva de que nós podemos conhecer, estudar cada vez mais. Então, para finalizar, eles assim, ficai certos de que só confiam missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir, né? Porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam um homem carente de forças para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para que essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, esses espíritos que eu citei anteriormente, e tantos outros, a gente pode dizer, que nós temos inúmeros exemplos, né, que nos trazem essa vivência, nos ensinam Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e tantos outros espíritos que nós temos, né, todos eles foram escolhidos porque eles já são espíritos de uma alta condição e compreensão de vivência. Já tiveram experiências e a espiritualidade sabia que nesse momento eles não iriam anular a oportunidade de crescer e de ensinar, e que eles iriam atuar da melhor forma possível. Então vamos, né, beber dessas fontes. Vamos compreender cada vez mais e trabalhar em prol do nosso crescimento e da nossa melhora. Conhecer cada vez mais a vivência desses verdadeiros profetas. Nós temos as coleções de Amélia Rodrigues, que fala sobre a vivência de Jesus Cristo e de tantos outros apóstolos, tantos outros personagens que estiveram envolvidos. Por que não conhecer? Vamos conhecer os outros livros de Manuel Flamengo de Miranda, de André Luiz, certo? De Joana de Ângeles e de tantos outros espíritos, de Emmanuel, que nos ensinam e nos favorecem o nosso crescimento espiritual. Por que não conhecer um pouco sobre a história de Francisco de Assis? Por que não conhecer sobre a história de Madre Teresa de Calcutá? Nós precisamos, cada vez mais, disso. É aprender, é vivenciar. Existem certos falsos, haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, mas nós temos que buscar os verdadeiros, aprender e vivenciar o que eles trazem de melhor.